Louvor abençoado. Ficava mais meia hora aqui, pastor. Mas tem que seguir o protocolo, vamos seguir as horas. Queria pedir para vocês sentarem, queria agradecer ao Ministério de Música. Pode sentar, muito obrigado. Como o pastor falou, meu nome é Luiz Alberto, segundo. Queria fazer uma breve oração. Hoje vamos mudar um pouquinho aqui, fluir pela unção do Espírito aqui. Senhor, graças te damos por este momento, meu Pai. Confiamos na Tua presença, meu Pai, que Tua palavra seja manifesta nesse local e que vidas sejam transformadas, impactadas pelo Teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus. Queria fazer uma menção especial ao pastor Ianeide, que me receberam também, como todos aqueles que eu tive a possibilidade de falar antes do culto. Pastor de Lucas, eu vi ele rapidamente lá, acolhendo o povo que vinha da Acampa Up hoje lá. Enfim, pessoal, vamos lá. E o exercício de cada ministro é entender o que é que Deus tem, né? Para o tempo, hoje. Eu costumo dizer que amanhã Deus pertence, o passado já passou, né? Mas o presente é tão especial que Deus chama de presente. E eu meio que eu vi que vocês oraram pela grávida, esqueci o nome dela, me perdoe, Diane, pelo Daniel. Mas eu meio que senti direção de chamar outras pessoas que também estão sentindo necessidade de oração. Pessoas que saíram de casa angustiadas, tristes. Não sei o que passa na cabeça e no coração de cada um. Mas não queria lhe constranger, de verdade. Eu queria que você ficasse em paz no seu lugar, se porventura você é um desse. Que veio cansado, não o pessoal do acampamento, né? Que o pessoal está cansado, mas uma canseira santa. Fazer só um adendo, foi dito lá hoje pelo pastor Murilo, no mundo prega-se que o que fica em Vegas, o que faz em Vegas, fica em Vegas. A gente entende que os jovens tocados lá, imersos esses dias todos, não vai ficar lá também não, pastor, vai para o mundo todo. Vocês são um canal de bênção para o Senhor e o canal tem que passar e tem que fluir. Quando a sede manda o ministro vir para cá, a gente só para alinhar a tubulação para o que corre lá, corre aqui também. Quer dizer, a unção que opera lá é a unção que opera aqui, tá? Fora a irmã Neide, tem alguém que precisa de oração, que se sente triste, angustiado, deprimido, alguma coisa? Ah não, tudo tranquilo, né? Amém, vamos embora. Como a gente diz lá, a gente não vai insistir não. Quando eu vim aqui, e ocasionalmente hoje, por uma pegadinha do Waze, eu até passei no antigo templo. Então faz um tempo que vocês estão, quase um ano, o pastor falou. E a mudança de igreja, a gente teve uma reunião de supervisão recentemente, eu falei, né, sua vida está em paz, faça uma reforma. Você vai entender o que é confusão, o que é problema. Então a igreja, quando muda de prédio, acho que fala muito. Primeiro que igreja é um organismo vivo. Então ela não pode ficar estagnada, ela tem que estar sempre crescendo. Mas fala muito também espiritualmente falando, né? Porque naturalmente eu acredito que lá não cabia mais. Estrutura que vocês estão, o corpo que vocês estão criando não cabia mais e se fazia necessário vir para cá. E aí vem a dicotomia da vida, pastor. Se mover pela zona de conforto, de tentar encaixar dentro do que tem, ou romper em fé, né? Ignorar tudo que já estava lá construído, montado e funcionando e vir para cá, lançar um carnê para criar um púlpito, para fazer lá house mix lá atrás, para construir uma estrutura e que quando estiver pronta, aí Deus vem e manda para um novo lugar, para crescer de novo. E esse é o ciclo virtuoso da igreja. A gente vai pregar e vai tocar nações. Só que as nações são compostas por pessoas. Tem pessoas que não são de Vitória, mas que estão em Vitória. E assim funciona. Então a gente toca a palavra. É o que eu sempre digo. Se um receber e esse um impactar, tem um estudo recente que diz que somente 10% recebe. Aí pastor Júnior diz brincando, então a gente tem que pregar 10 vezes a mesma coisa. Isso pode ser, mas se esse 10% fizer efeito, a repercussão é muito grande. Curioso que quando a gente vê espiritualmente, como eu falei, né, está aumentando as estruturas, está fortalecendo os pilares da igreja, aqui estão expostos. Geralmente o pilar nem sempre está exposto, mas aqui está exposto. Pega pela fé, para entender. E mais do que tudo, a nossa fé. Né, a gente, de novo, eu não me recordo muito bem, que já faz um tempo, mas a estrutura estava funcionando. Por que a gente vai sair? Por que vai reformar? Cerâmica nova, isso, aquilo. Cara, tem um propósito. Se permita, se coloque à disposição do Senhor para ser tratado. Em Hebreus 11:1, eu vou só citar, ele fala que a fé é um firme fundamento. Eu sempre brinco, a Bíblia não tem nada errado. Se ele fala um firme fundamento, mas todo fundamento é firme. Então, se está escrito, algo quer dizer aí. Ele está reverberando que, de fato, ele é firme. Isso é um fundamento. Ele pode bater aqui, amado. Ele não vai balançar. Ele até vai fazer barulho. Mas ele não vai se mover. Então, essa exposição são as mudanças da nossa vida, são as dificuldades que se levantam. E eu fico pensando, né, a importância de vir para a igreja, a exposição nesse local. Aqui tem pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto, recebendo a mesma palavra. Para um vai pegar de um jeito, para outro vai pregar de outro, porque a vida de cada um é diferente. Aí eu fico perguntando, mas a base do nosso ministério são pessoas. E tem uma frase linda que o apóstolo Guto usa, que a gente não usa
pessoas para fazer um grande ministério. A gente usa um ministério para fazer grande as pessoas. Aí a moda hoje, pastor, é a igreja online. Eu vou fazer parte do Igreja Cristo em Casa. Alguém conhece? Liga o YouTube lá e fica assistindo, pastor. Comendo pipoca, desconectado da unção. Pastor falou um tema que não gosta, a gente muda. E isso fala muito. Vocês estão em Vitória, né? Eu estou lá em Recife, enfim. Mas na cidade de vocês tem pessoas que acabam não vindo para cá. A gente tem cadeiras vazias. Mas se encher, a gente bota mais, não tem problema. Se necessário for, a gente aumenta o culto, não tem problema. Porque o objetivo dessa obra é tocar vidas. Aí eu fiquei pensando, o pessoal fica em casa com argumento. Alguém está com sede? Tem alguém com sede aí? A irmã está com sede aqui do louvor, estava cantando. Aí eu não vou beber porque está fechado. O entendimento que eu tenho de igreja online, eu vou beber essa água. Será que ela vai se saciar? Não precisa, pastor, obrigado. Mas já estou passando aqui então, o entendimento. Se eu beber essa água, vai matar a sede da irmã? Alguém responde para mim? Então por que assistir culto em casa a gente acha que vai ser alimentado? Vamos fazer uma experiência. Ninguém vai jantar, tá? A gente entra no YouTube ou entra no iFood, olha um prato lá, olha, passa 1 hora olhando, pastor. Depois a gente fecha e vai dormir. Maravilha? Aí a gente não cultua em casa? Vamos comer em casa também, assim, online? Eu venho em amor dizer isso a vocês. Obviamente, eu me exponho, obviamente, a estar na igreja. A gente entende, eu até conversei com o pastor. A irmã vai ter um menino. Existe a diferença entre sofrimento e sacrifício. O sacrifício é a dor pela dor. É fazer algo por fazer algo, sem um sentido, sem um resultado. Tá? O sofrimento. O sacrifício tem um propósito para isso. Então o pastor Brás sempre diz, tira teu corpo, põe nas costas, traz para a igreja. Esse ato de obediência em você vir, sentar e ouvir, já fala muito ao Senhor. O Tarcísio ministrou aqui na questão do dízimo e oferta, as 2 moedas era tudo que ela tinha. A gente não tem como conjecturar o que de fato ela pensava. A gente não tem como identificar de fato o que a viúva o que ela pensava, mas a gente tem como conjecturar. Ela podia dizer assim, eu só tenho essas 2, vou dar e vou morrer. Seria o mais absurdo de todos. Mas também podia assim, eu vou dar porque Deus vai prover. Mas podia ser assim, cara, é Jesus, eu vou dar. Então tem várias opções que a gente poderia dar. Mas só quem sabe o que passou no coração dela é ela. Por que ela fez aquilo? Porque ela estava vendo Jesus. Então, eu até brinco, né? Tem gente que está confundindo o ligado à igreja com o ligado do celular, com o ligado do computador. É ligado na igreja. E como é que eu vou me expor ao crescimento? Tão distante. Eu tenho hoje a possibilidade de ter amizade dos meus pastores. Eu costumo dizer que eu estou à distância de um braço. E esse mesmo braço, que é o que me afaga, é o que me corrige. Mas se eu tiver numa distância maior que um braço, como é que eu vou ser tocado? Esse entendimento que o papel da igreja faz. Quando você se expõe e senta aqui, eu me lembro, pastor, quando em outra igreja que fazia parte, eu sentava lá atrás junto com o irmão, encostado na parede, e o pastor Rodrigo até brincou. Escondido de todo mundo. Eu disse, pertinho da porta. A qualquer momento eu saia correndo. Mas porque eu queria fugir de um chamado que Deus apontava. Mas graças a Deus que eu estava, pelo menos na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Então, se eu não me exponho ao crescimento, se eu não venho para cá, como é que eu vou ser aprovado? Porque a Bíblia fala para ser aprovado. Mas só é aprovado quem é testado. Então, se eu não me apresento para ser testado, teve a gincana lá, a maior confusão, né? O time branco, o time laranja, a gente já pegou um spoiler disso aí. Mas eles competiram. O meu time que não foi, não competiu não. Então eu nem ganhei nem perdi, eu fiquei em casa. Então vir para a igreja, você vai se expor a ser tratado. A palavra não fez sentido nenhum. Fez nada, guarda no olho, amado. Daqui a 6 meses a gente conversa. Como é que eu posso crescer se minha raiz não está aqui? O irmão falou de novo, né? Lanchar no Burger King e pagar na McDonald's. Eu estar em Vitória com minha raiz em Recife. Acho que essa árvore chegou aqui, chegou até verde, pastor. Ela fica verde. Se eu cortar lá e trazer para cá e deixar aqui, ela fica. Mas já já ela vai secar. E depois de secar, ela vai morrer. Então a raiz é de onde você se nutre. E entender o papel de cada um na igreja. Está ali a esposa do... Me perdoe, esqueci seu nome, cara. A ministra da mídia lá, está lá fotografando, ela está ali. Mas um dia ela deve estar aqui pregando também. Então ela não vai se questionar porque ela está ali. Ela entende que nesse momento ela tem que estar ali. Então a gente entender o nosso papel, até na ministração, quando estão louvando, não tem uma voz bonita. Luciano Subirá diz que se ele cantasse, a igreja acabava em 2 cultos. Eu disse, por que 2? Porque na segunda, tem sempre alguém que falta, né? Então na segunda acabava. Mas ele está junto com o louvor, louvando. E de novo, lembra que não é do gogó não, é do coração. Entender nosso papel na igreja vai fazer diferença. Acampamento é um tempo especial, né? Vocês mal dormem lá, são expostos, são esticados.
Pastor Júnior tem um testemunho pessoal sobre isso, que foi o que marcou a vida dele. Ele estava lá ministrando para vocês. E Tiago Borba, eu acredito, ele fala que a igreja é uma incubadora de dons e talentos. Não adianta a gente ter o dom e talento se a gente não vier para cá se expor. A gente não vai ser tratado isso, não vai ser tirado o que precisa ser para que a gente seja efetivo naquilo que Deus chamou. Vir assistir o culto já é bom. Então, para quem vem de casa e vir, é bom. Mas ainda tem um passo, que é fazer parte do culto. É ser o culto. Cultuar Deus em unidade, isso é muito melhor. Ter um coração ensinável é muito bom. Mas eu costumo dizer que ter um coração aprendível é melhor ainda. Essa palavra é um trocadilho, porque o ensinável é a disposição de ouvir. Mas pôr em prática significa que você aprendeu. Tem pessoas que... Existem 3 estágios na vida, né? O que não quer ouvir, o que não quer considerar o que o pastor tem a dizer. Mas tem o que escuta e que não considera. É o segundo estágio. O ideal é sentar, escutar e considerar. O pastor está vendo sobre uma perspectiva que a gente às vezes não está. E observar bem as nossas escolhas, nossas companhias e a quem emprestamos nossos ouvidos é muito importante. A gente teve recentemente na igreja de Santa Amaro, o pastor Técio comentou uma frase recente que me marcou muito, que é: cuidado com o que estamos escutando de algumas pessoas. As pessoas podem ir embora, mas as palavras delas vão ficar conosco. Eu faço um exercício hoje no Instagram. Tem muito pastor coach, né? E muito coach que prega a palavra. Então, seria o coach pastor. E eu digo que se eu não tiver tempo de analisar tudo que ele está dizendo nos menores detalhes, eu não vou escutar. Porque para de repente vir algo errado, alicerçado no canto errado da palavra, aquilo vai minar toda a nossa confiança, nossa convicção no Senhor. Pastor Humberto tem uma frase célebre que diz que nossas associações determinam nossas assimilações. Com quem a gente anda determina o que a gente pensa. E o que a gente pensa vai corroborar para nosso comportamento. E, consequentemente, isso vai virar um hábito. Então a gente tem que entender com quem a gente se cerca. Tive a aniversário da minha filha recente e a minha empregada disse: não tem ninguém crente ali não. Eu disse: a menos crente que tem é minha irmã, que tem a escola de ministro. Mas por que isso, amados? Não é que eu faça a distinção de quem não é. A gente precisa salvar todo mundo. Mas entregar a sua intimidade para quem não é cristão, ele vai colocar em xeque um bocado de coisa. Ou vai lhe questionar um bocado de coisa. Então a gente tem que saber com quem a gente se cerca. O mundo prega que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então você quer estar com a média para cima ou com a média para baixo? Você tem que ser quem promova o seu irmão. E não é o que seja sabotado por esse seu irmão. O curioso é que a Bíblia fala em Deuteronômio 30:19. Não sei se vocês têm na nova tradução da linguagem de hoje. São os versículos da Bíblia que não faz sentido, não faziam sentido para mim. Eu vou ler, não sei se está projetado. Vamos lá. Neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí, como se a gente tivesse dúvida, aí ele vem aqui e diz: escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Não sei se já passou na cabeça de vocês. Isso não cabia, está na Bíblia. Olha a primeira leitura. Quem em sã consciência vai escolher maldição? Quem em sã consciência vai escolher morte? Teoricamente não tem sentido. Mas aí você conhece a palavra do Senhor e você vai entendendo que se está escrito é porque tem sentido. Bênção ou maldição, vida e morte. Alguém em sã consciência escolheria isso? Diferente de vida e de bênção? Eu acredito que não. Mas vamos lá, eu falei em sã consciência. E quando a gente não tem consciência do que está escolhendo? Pastor Humberto diz que nosso futuro está escondido nas ações que a gente toma hoje. O que eu faço hoje vai determinar o que eu vou viver amanhã. E esse processo de escolha, que em Deuteronômio cita, de bênção e maldição, ele não é marcar X, não. Não é sim ou não, feito prova de ensino médio, não. Não. São perguntas subjetivas. E que a resposta carece de bastante munheca para escrever. E dependendo do que você escreva, no meio do caminho você pode se perder. Deus deu instrução clara a Jonas. Nínive. Luiz Alberto, Vitória. Aí eu digo: não, eu vou para o Janga. Tem sentido? Mas Deus expressamente disse: Nínive. O que passou na cabeça dele, a Bíblia relata lá uma série de coisas. Mas, efetivamente, ele não aceitou o que Deus instruiu. Ali foi de forma objetiva. Correto? Ele disse, literalmente, não vou para ali. Se você traduzir em miúdos, é exatamente isso. Nínive, lugar de obediência, onde Deus mandou ele ir. Ele foi para Tarsis, lugar de fuga. Nínive, lugar de revelação, na palavra e da vontade de Deus. Deus foi manifesto com aquele povo. Aí, certo dia, vi uma frase que diz: é melhor andar certo do que correr torto. Correr sem direção
nos distancia dos nossos sonhos. A frase tem sentido, eu vou ler até de novo. Melhor andar certo do que correr torto. Correr sem direção nos distancia dos nossos sonhos. Aí eu fui meditar. Essa frase está certa, mas ela está incompleta. Sabe por quê? Porque andar errado também nos distancia. Ele compara aqui andar com correr torto. O ideal seria correr certo. Correndo a carreira, que Paulo fala. Mas enquanto você não consegue correr, você anda. Mas ande certo. Podemos começar bem, mas a perseverança é o que vai determinar se chegaremos ou não. O Espírito Santo tratou comigo certo tempo que perseverança é permanecer em confiança. Eu vinha para cá, coloquei no Waze. Quando eu cheguei na entrada da cidade, deu que demorar mais de 20 minutos para chegar aqui. Eu falei, Senhor, 20 minutos? Eu lembrava que, na minha cabeça, outra igreja, né? Eu sabia que não era, mas assim, esse tempo todo. Aí tá tendo um São João por aí, um bocado de rua interditada, e eu rodando. Eu disse, agora eu entendi. Essa analogia fala muito, porque Deus sabia a hora que eu ia chegar. Eu vi pelo aplicativo do Waze a hora que eu ia chegar, mas eu não sabia o meu percurso. Na nossa caminhada com Deus, às vezes é assim. Você coloca, ele diz que tem algumas observações, mas você não passou lá. E essa observação ela pode sair enquanto você está se deslocando para lá. Essa festa podia acabar. Ela não acabou. Então, na nossa caminhada é a mesma coisa. Se a gente não entender, não se colocar de forma obediente aquilo que o Senhor está mandando, sentar é obediência, amados. Eu ouvir a palavra é obediência. Escutar o que o pastor fala é obediência. Ah, mas eu não concordo. Você não foi chamar para concordar, você foi para se submeter. Minha oração é que cada um entenda claramente isso. O curioso do Waze, eu até brinco, né? O Waze hoje é uma administração pura. Porque quando eu coloquei do Waze da minha casa para cá, a primeira coisa que o Waze fez, apresentou três alternativas de rota, pastor. Só que ele disse, ó, tem a rota A, B e C. Obrigado, meu caro. Tem a rota A, B e C, mas ele disse, vá na A. Então, existiam 3 possibilidades na minha vida, mas o próprio Waze, aí vamos chamar o Senhor, disse, vá na A. Vá na A e tal horário você vai chegar. O pastor mandou uma mensagem, disse, pastor, 5h30 eu estou aí. E 5h30 eu estava aqui na porta, mesmo com intempérie dessa rua fechada. Se não bastasse, tem engarrafamento da 232. Aí eu estou parado. Aí engarrafamento durante 10 minutos. Aí eu estou lá parado. Aí quando eu olho para o lado, alguém está pegando o acostamento. Aí a nossa alma diz, pega o acostamento? Mas Deus disse, fica no engarrafamento 8 minutos. Aí é a hora que a mente começa a brigar com o espírito. Se Deus disse que 5h30 eu chego, ficando 8 minutos no engarrafamento, para que eu vou pegar acostamento? Aí se não bastasse, agora o Waze quer testar e ver o valor, o preço da sua convicção. Ele faz assim, pegue Tarcísio por R$20 e não mude a rota. Não sei se vocês já viram isso. Aparece uma opção agora de você receber um dinheiro para dar uma carona a alguém. Só que, amados, é igual a Jonas. Ele entrou no barco de alguém porque o preço devia ser muito barato. Quem seria essa pessoa que entraria no meu carro? Macularia a minha chegada aqui? Atrapalharia a minha chegada aqui? São essas coisas que a gente precisa refletir. Quem a gente se associa? Eu falo em amor, eu não sou daqui. Eu disse ao pastor brincando, pastor, eu vim trazer o recado. E até disse, intimamente lá dentro, vou falar que agora a gente está em casa. Eu sou menino de recado de Deus. Para chegar para vocês, chegou para mim. Eu tenho me esmerado em entender o poder da unidade. Enquanto a gente não entender o poder da unidade, a gente não vai crescer. E essa mudança que eu falei, essa mudança de rota que por vezes acontece, ela é sutil. O pastor fala sobre a influência, ela é sutil, mas ela é poderosa. Alguém cria uma tartaruga em casa? Agora, alguém cria um cachorro em casa? Alguém já perdeu um cachorro que fugiu, correu da rua? Agora, acreditem, vocês sabiam que muitas pessoas perdem uma tartaruga de vista? A irmã já concordou aqui. Mas por quê? Como é que uma pessoa perde uma tartaruga de vista? Quer refletir sobre isso? Parece brincadeira, né? É brincadeira, irmã? É não, né? Tá aqui, ela confirmando, viu? Quem tem tartaruga, ela não sou eu, não. Os passos são bem curtinhos. Ela é pequena, né? E são bem lentos, mas são constantes. E na nossa caminhada com Deus, às vezes, a gente negligencia só uma coisinha. É só uma coisinha. Eita, só mais uma coisinha. E quando a gente vê, a gente não está mais no centro da vontade dele. Eu fiquei desconfortável, fiquei no meio da igreja aqui. Eu falei, Senhor, eu estou atrapalhando a visão de todo mundo, eu sou alto, vou para a ponta ali. Mas no centro é onde Deus quer a gente. Não é na ponta, não. Kenneth Hagin fala sobre isso. Não são os acostamentos da via. É no meio da pista que você tem que andar. Tem uma margem de segurança para os dois lados. Eu queria projetar Atos 4:31.
Na nova tradução da linguagem de hoje. Veja como isso é forte, amados. Eu sei que eu tenho tempo, mas eu vou lendo, tá? Para a gente ir fluindo. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos, digam comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Versículo 32. Todos, de novo. Está todo mundo falando todos? Todos. Pronto. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ok? Todos, todos e todos. Cabe alguma coisa fora de todos? Se eu pedir todos, fiquem de pé. Alguém não vai ficar de pé? Teoricamente não, porque são todos. Amados, ele passou lá. Atos 5, 36 acaba, o 4 vai para o 5, ok? 5:1. Mais um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. Mas não eram todos, todos e todos? Vamos mais. Versículo 3. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Aí vem a pergunta. Antes de vendê-lo, ele não era seu? E depois de vender, o dinheiro também não era seu? Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim ele ouviu e caiu morto. Amados, o que aconteceu de um capítulo para outro capítulo? Já pensaram nisso? É bem simples, né, pastor? Que a Bíblia foi escrita de forma corrida. Aí você vem todos. Eita, não é todos mais não. Em algum momento alguém aqui maculou alguma coisa. Essa contaminação, como é que se deu? E isso a gente deve refletir muito. Porque eu acredito que assim como está lá atrás em Deuteronômio, bênção e maldição, vida e morte, Ananias achava que estava fazendo a coisa certa. Mas ele estava caminhando para a coisa errada. Ninguém pediu para ele vender, está aqui bem claro. Era dele, ele quis vender. O dinheiro é todo dele. Se ele chegasse a está aqui a metade, não tem nada de errado. A Bíblia deixa claro isso. Não, aqui está tudo. Tudo como? Se a outra metade está aqui. Essa contaminação, a gente deve pensar muito sobre isso. Eu costumo dizer que se eu botar um grão de açúcar na água aqui, vai fazer alguma diferença? Mas todo dia eu colocar um pouquinho de grão de açúcar, alguém vai querer tomar essa água? Uma garapa, né? Então essa contaminação, esse não é nada demais não. O pastor Humberto disse, para que isso? Isso só começa a desonrar a sua liderança, a sua igreja. Só abrir um parênteses aqui. O contrário de ir é vir. Concordam comigo? O contrário de honrar é desonrar? É não. É indiferença. Honrar é dar o devido crédito. Indiferença é não dar o devido crédito. Desonrar é falar mal de quem tem crédito. Amados, são dois estágios anteriores. E a gente precisa refletir sobre isso. E o que a gente faz, consciente ou não, esse é o exercício, a gente tem o Espírito Santo dentro. Pode nos afastar do Senhor. E nos colocarmos em submissão, em humildade, para entender, como eu falei ao pastor. Um amigo se ofereceu para vir, eu falei, eu vou só. Por quê? Eu disse, porque é longe. Eu disse, mas não tem sentido. Eu disse, exatamente, por isso que eu vou só. Estou compartilhando algo pessoal, tá? Eu disse, mas por que tu vai só? Eu disse, porque eu me coloco numa situação de desconforto. Mas, eu disse, eu sei, é um sacrifício, mas é em prol do meu próprio crescimento. Deixei minha esposa e minhas 2 filhas em casa. Se você entender isso, alguém dizia que eu acho que era apóstolo Bud ou Kenneth Hagin, não sei, que saía da mesa sem estar saciado. Imagina, você senta para almoçar, para jantar, e você sai com um pouco de fome ainda. Mas por que isso? Para subjugar a carne, para se colocar numa posição de sacrifício. E esse exercício, quem é que ganha? Quem faz. E quem está vendo? Nunca vai entender, a não ser que tenha o mesmo espírito. E pastor Humberto ministra também sobre ambiente, associação e influência. Esse tripé, que vai determinar a sua vida. Nos negócios da igreja, a gente tem um tripé, que é espiritual, legal e moral. Não basta ter 2, tem que ser os 3. Ambiente, associação e influência. Em todo lugar existe isso. Você queira ou você não queira. O que vai fazer diferença é, naquele ambiente, você está associado a quem? Na faculdade pode ser alguns que não são cristãos, mas você precisa influenciar. Tem uma piada que contam que
Tinha um aquário e o cara colocava o dedo e ficava puxando o peixe ia acompanhando o dedo da pessoa. E ele lá e chegou um outro amigo e ficou encantado. Como assim? Aí disse, não, mente forte, mente fraca, consigo subjugar. Aí o outro vai fazer. Aí quando ele volta, o cara está imitando o peixe. É uma brincadeira, só um trocadilho, mas é isso, amado. Às vezes a gente está ali e não está percebendo uma opinião, um comentário, que por vezes faz até sentido. Mas a gente está aqui por fé, né? Não é por vista, porque não teria sentido eu sair de Recife num domingo de tarde, quase noite, para vir para Vitória pregar, tem um bocadinho para pregar. Mas, meu amigo, Deus mandou, vai lá, disse, tudo bem. Quando a gente entende isso e coloca a nossa mente subjugada, as coisas são diferentes. Pastor Humberto também diz, eu vou citar muito que ele é meu mentor, tá, pessoal? Me respeite aí, por favor. Amo meu pastor, ele está bem longe. Não é o que fazemos que nos tornará grande. Sabe o que é? As pessoas que nos cercam. E isso é importante, a gente precisa entender isso. Quando eu vim aqui, pastor Cláudio, o senhor já era pastor auxiliar? Pastor Felipe Sá estava aqui. E pastor Felipe Sá foi chamado para Recife. Tremendo desafio. O pastor já veio de Boa Viagem, veio para cá. Mas eu entendo que pastor Felipe Sá veio, vendo pela ótica de pastor Cláudio, ele veio depositar coisas que precisavam ser depositadas para que o pastor pudesse tocar a caminhada. Então, quando a gente entende isso, não existe nada, foi coincidência, foi um acaso. Não existe acaso, a gente é crente. Então, os 8 minutos do engarrafamento têm um propósito. Nem que seja para tratar a minha alma. Fica aqui, meu amigo, pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre digo, a gente deve deixar sempre a guarda alta. Porque essa guarda alta tem uma placa indicando o caminho. Eita, é por aqui, tá certo. Persevera, aguarda. Efésios 4:1, na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala, eu vou lendo, tá? O tempo corre aqui. Peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Essa tradução é, quando Paulo também diz, na tradução da Almeida, Revista Atualizada, que ele pede que a gente viva de maneira digna. Essa digna é conforme esperado. Então, pastor está aqui para tocar? Não. Está para tocar? Também. Pastor, Ney, todo mundo aqui, cada um tem uma parcela de contribuição. Que hoje pode ser o louvor, mas amanhã ele vai estar ministrando. E um não desmerece o outro. O que cabe é que naquele momento, Deus chamou ele para aqui. E entender isso é que faz a diferença na nossa vida. Vou ler de novo. Peço a vocês que vivam de maneira que esteja de acordo com o que Deus quis. Amados, percebam o poder da influência. João Batista, no ventre, reconheceu Jesus no ventre de Maria. Concordam comigo? João Batista se negou, mas se submeteu e batizou quem? Ele viu o céu abrir. Ele viu uma pomba descer. Ele viu Deus bradar no céu. A meu filho amado é quem eu tenho. Mas João Batista duvidou de Jesus quando estava preso. Aqui, ó. João Batista estava na cadeia, Mateus 11, 2 e 3. Só escuta. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar de que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Amados, me ajuda. No ventre. No ventre é forte. Quem tem um filho já sabe o que é isso. Ele não chuta sempre que escuta a sua voz. Eu tenho 2 filhas, então assim, em algumas situações ela chutava. Não era sempre que ela ouvia a minha voz. Mas João Batista reconheceu Jesus. Pensa assim, ele viu Jesus, ele batizou Jesus. Ele sabia que ele não era digno nem de amarrar a sandália, está lá escrito. Ele viu tudo, os milagres, aí quando ele vai preso, ele disse, não é esse mesmo que é Jesus? Aí a minha pergunta é, quem é que João ouvia na prisão? Porque eu penso assim, certa vez eu tentei visitar um colega na prisão, porque ele estava no fim da vida dele. Eu não consegui. Mas era um sacrifício, é como que fizer ministério, né? Eu chamou, vamos embora. Mas eu consegui contato com ele, se é que vocês me entendem, dentro da prisão, e falei com ele e entreguei o recado que precisava. Mas a gente não visita qualquer pessoa. Aí, pessoal, vamos fazer uma lotação amanhã para visitar um presídio. Alguém quer ir? Ninguém quer ir. A não ser que tenha uma palavra clara do Senhor para ir. Aí, quem é que João ouvia na prisão, pelo amor de Deus? Porque ele é um profeta, tá lá, o apóstolo João. Cara, quem é que tu ouvia? Quem é que te visitava? Quem te visitava falava o quê? Porque isso a gente deve pensar. Porque a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. A gente está falando de João. Quem é que visitava? Ele deveria fortalecer? Ou ele estava sendo enfraquecido por quem estava ao redor dele? São essas aspirações que a gente precisa fazer. Então, o pastor Júnior fala muito, Luiz, quando a gente sai de uma roda de amigos, a gente tem que julgar o sentimento que a gente sai. Cara, eu passei do acampamento, afogueado. Qual o sentimento que você sai? Cara, dá mais, dá para buscar, dá para fazer, dá para impactar, dá para transformar vidas, ok. E numa roda de amigo? Sai com inveja de alguém, falando mal de alguém?
Isso é um excelente momento para você reavaliar se compete. Tarcísio também falou que princípios, né? Dízimo e oferta é um princípio. E eu tenho uma frase bonita, Tarcísio, que você pode usar. Que princípio não se negocia. Porque princípio foi estabelecido no princípio. E eu não estava lá para dar opinião. Então eu me submeto, acabou-se. Agora, valor muda. Eu tenho 2 filhas, eu entendo a importância do berçário na igreja. De excelência. De extrema excelência. Pronto. Hoje eu entendo, mas eu não entendia. Não, tá bom, bota um negócio aí, um brinquedinho, uma televisão e acabou. Não, hoje eu entendo a diferença. Minha filha chega, papai, porque na mãe deu 7 anos, ela explica tudo direitinho. Tem um culto dela. A gente só entende porque o valor se muda, mas o princípio jamais. A gente não pode negociar princípio. O valor, como eu falei, são mutáveis. Se algo vai contra o que a gente crê, o que a gente professa, o que a gente faz? A gente elimina. Desconsidera. Não concordo. Lhe amo, mas não concordo. Lhe amo, não sento na sua mesa. É simples. Em amor, sim. A gente não pode refutar. Na minha academia tem um colega de faculdade, um abençoado, professor de filosofia, ateu. Ele é literalmente, tudo o que a gente professa, ele é o contrário. Estava lá, eu estava treinando, estava desmotivado nesse dia, não entendi porquê, depois eu entendi. E fui lá abordar ele, fiquei conversando, ele falou, cara, deixa eu te contar um segredo. Eu disse, conta. Ele disse, quando eu não estou bem, eu não venho falar contigo. Eu dou um jeito de ir embora, ele falou. Eu disse, deixa eu te contar um segredo também. Ele disse, quando eu não estou bom, eu venho falar contigo. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque tuas opiniões me fazem voltar para os meus fundamentos. E eu volto para ver como os olhos eles estão. Aí ele ficou ouvindo, aí eu falei de Romanos 12, mudança de mente, ele tirou o fone de ouvido, aí terminou assim, isso que eu estou fazendo é rema? Eu digo, oh Jesus, está abrindo a porta. Mas isso é claro, eu poderia ser influenciado, mas o papel da gente é influenciar. Pastor Janduí sempre diz, se cerque de pessoas que lhe mostrarão que são princípios que norteiam nossa vida, e não preferências. Princípio e não preferência. Proposta é diferente de propósito. Se você escrever pronto. Tem propostas que vão distanciar do teu propósito. E você tem que discernir se essa proposta está alinhada ao teu propósito. Se cerque de pessoas que farão você se consultar por dentro e avaliar os reais motivos de cada uma das suas ações. Lembra da oferta? Por que eu estou ofertando? A nossa igreja é a única que a gente arenga para poder pagar a conta, né? Nenhum garçom entende isso. A Guilherme até falou quinta-feira, cara, se tu for um abençoado que não pagou, abençoa a vida do garçom e continua impactando a vida dele. Então isso fala muito. Essas pessoas, como eu falei mais atrás, da guarda alta, são placas sinalizando. Eu quase ligava para o pastor. Falei, cara, eu tenho um Waze aqui, né? Não vou aperrear o pastor, não. Aí fui, contornei e o Waze me indicou. O Waze foi minha placa sinalizadora me indicando um caminho. Venha por aqui, passa por ali. Quando eu vi, opa, estou na outra igreja, está pertinho. 3 minutos. Eu disse, como é que 3 minutos? Eu estava um tempão agora, de repente, apareci. Então, quando apontarem uma correção, faça. Mas antes de fazer, consulte ao Senhor. Porque a gente sabe no fundo, quando a gente está errado. A gente pode não querer reconhecer. Mas lá no fundo, eu costumo dizer que o cristão que deita e dorme, ele não é a pessoa genuína em si. Ele só é quando ele deita e não dorme. Sai acampamento, vão chegar hoje, vão dormir. Maravilha, blum. Vão dormir no carro, sei lá, em qualquer lugar. Mas tem um dia que a gente chega cansado do trabalho e não consegue dormir. Aí tudo aquilo que você tentou esconder, tentou abafar, não tentou conversar com Deus, ele vem à tona. Puf, pronto. Ali é o você genuíno. É você e você. Vamos conversar? Senta aqui. Vamos trocar uma ideia? Então é nesse momento que a gente tem que entender. Peraí, onde foi que eu errei? Onde foi que... Porque a passividade também é um erro. Então, se a gente não se posiciona, a gente está errando. A fofoca tem porque tem quem escute. Se você não empresta seu ouvido, ninguém vai ficar falando só na rua, não. Você não é doido. Esse lugar, igreja, esse lugar de exposição à correção, se chama obediência. Para mim é muito claro. Ó, se Deus der um comando, fique nele até que tenha uma nota, uma direção ou uma instrução clara para mudar. Mesmo que não faça sentido nenhum. Nenhum. É loucura, eu sei que é. Mas é fé. E fé, para quem não crê, é loucura. Efésios 4, versículo 1 ao 3, Paulo começa aqui. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a quem foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando um ao outro e em amor. Esse suporte aqui não é tolerar, não. Suporte é aqui, ó.
Sobe aqui. Pastor de Lucas, vou poder tocar não, me ajuda aí, cobre. Vou poder fotografar não, fotografa para mim. Vou poder pregar não, pastor, ajuda aí. Esse suporte não é tolerar não, é suportar. Tá aqui, ó, aquele que auxilia, que reforça, cuja finalidade é sustentar, resistir, ter algo contra si e não ceder. Ser capaz de segurar ou carregar, ser firme, mesmo diante de algo penoso. E ele fala aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar. Diligência é empenho, esforçando-se, empenhando-se, empregando suas forças. Ser diligente e zeloso, atender cuidadosamente, requer um esforço. E esse esforço é com qual finalidade? Está aqui. A unidade do Espírito. Amado, se você colocar no Google a palavra a unidade do Espírito, ele tem uma frase linda no dicionário informal, que é não contradizer as palavras de Deus. Simples assim. Deus disse, então siga. Não contradiga o que ele está dizendo, não. Unidade. Qualidade é o estado de um ser único. Não pode ser dividido, indissociável. Igreja, como eu já disse, é um organismo vivo e deve estar inteiro, completo, para ser efetivo. Alguém já viu um pé andando por aí? Fica em casa não, mas venha para a igreja. Só tem sentido dentro do corpo. E quando alguém machuca o corpo, alguma parte do corpo, o resto do corpo se sobrepõe. E sofre. Venha para a igreja, meu amado. Agora que eu vi que tem uma câmera aqui. Em João 12, 26 diz, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Tem um trocadilho aqui, ó. Serve, siga-me, servo. Serve, siga-me, servo. Tá vendo lá? Serve, siga-me e aqui embaixo o servo. Ó, o primeiro serve é diaconel, servir alguém ou suprir alguma necessidade. Fica lá atrás, fica na mídia, fica em algum lugar. É uma necessidade que eu tenho. Vem para a mesa, faz a projeção. Participar de qualquer evento que possa servir aos interesses dos outros, no caso do pastor. Aí ele vem aqui, o siga, seguir alguém que lhe precede, juntar-se com alguém como um discípulo, honrando o que ele tem. E o segundo servo é diaconia, diáconos, igreja, corpo, que faz a operação. 1 Pedro 4,10 ele fala, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Eu até brinquei com o pastor, tem um louvor de Cassiane que diz, né, meus dons e talentos são para te servir. Aí quando o pastor pede, o pastor está me usando. Você não consagrou ao Senhor seus dons e talentos? Não é meio contraditório isso não. Que a gente canta e esquece que é oração, né? Mas o que a gente canta é oração, amado. Então ou você faz silêncio, ou você se julga por dentro aí, o que é que você está orando? Sirva na igreja, se coloque à disposição para ser liderado. Amados, costumo dizer que é aqui, ó, que muitos vão ser achados. E muito mais vão ser lançados para aquilo que Deus tem na sua vida. O importante é a gente estar plantado e não junto. Porque junto, quando um saco de laranja, quando rasga, cada um vai para um lado. Mas juntos, unidos de fato, não juntos, não próximos, a conversa é outra. Esteja aberto para ajudar em qualquer lugar. Até brinquei com o pastor. Na Zona Norte eu comecei no trânsito. Passei, desapercebido, o pastor de igreja me pegou. Tu está servindo em algum apartamento? Tinha acabado de chegar. Eu falei, não. Ele disse, tu vai para segurança? Tu está precisando? Estou. Então coloque. Não, mas é na segurança. Tu só está precisando? Estou, então coloque. Aí muitos dizem, né, eu tenho esse entendimento, que é porque a gente começou servindo no trânsito, na diaconia, que veio para o ministério. Não. É porque aquilo que deram a gente fez fidelidade. Não é o que você está fazendo de fato. É a fidelidade naquilo que você está... Cara, eu só queria que você fizesse isso. Pronto. O curioso é que eu se vi começando olhando os carros dos irmãos. A gente dizia que era o flanelinha gospel. Até ver a irmã limpando fralda de criança. Limpando o banheiro para os outros. Mas a gente entende que existe um galardão naquilo ali. E se você entende que você faz aquilo para o Senhor, o peso é muito maior. E é servindo que a gente vai ser limpo, vai ser podado. E Deus não está interessado no que a gente está fazendo, né? A gente já sabe disso. Deus está interessado em quem a gente está se tornando enquanto a gente está fazendo. Vocês têm a tradução da mensagem aqui? Eu vou ler aqui. 1 Coríntios 15, 58. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada o que fazem para Ele jamais será perda de tempo. É na igreja local e não em casa que Deus vai colocar a gente no eixo do propósito. Quanto mais a gente serve, mais íntimo a gente está do Espírito Santo. E mais claro ficam as coisas para a gente entender. Sentar na igreja é um excelente caminho.
de verdade. Mas obedecer a Deus é muito melhor. João 15, 1 e 2, na Almeida, revista atualizada, ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá, ele limpa, que também é corta, para que produza mais fruto. É bem claro, o processo vem para os dois. Cortar e podar e limpar é cortar. A diferença é qual o propósito desse corte. Não estando em mim, literalmente, vai para o fogo, né? Estando em mim conectado, ele vai limpar para que possa produzir mais e mais. Se a gente entender isso, que o processo, eu vi essa semana o seguinte, não tem que suportar o processo. Não dá para responder geometria, trigonometria sem passar por matemática. É mais ou menos isso. Então, o cara não sabe fazer a soma de 1 mais 1, quer responder 3 etapas à frente. Então o processo, às vezes, você acha que não é nada. O pastor pedir para você pegar 5 águas. Vai lá, traz outra água, traz outra água, traz outra água, traz outra água. Mas o que vai saltando entre você e você é o que está no coração. Aí esse é o momento de você dizer assim, cara, mas se fosse... Aí você elenca uma pessoa, pastor Humberto. Aí se você não achar ninguém, você vai botando todo mundo. Pera, cadê a hierárquica? O pastor Humberto, pastor Guto. Deu certo não. Aí bota Jesus. Aí diz, eita, pronto. Aí tu entende a distância que está entre teus líderes e Deus. Pronto, aí tu vai elencando e vai traduzindo. Porque se Cristo é o cabeça da igreja, eu costumo dizer que o pastor é o pescoço. Porque Deus dá a visão e ele dá a direção aqui. Ó. Deus mandou para cá, Deus mandou para cá. E negligenciar isso é o quê? É rebeldia, né? Submeta-se à autoridade. Submissão genuína, eu adoro isso. Não sei se todo mundo tem rema aqui, lá tem uma cadeira de submissão. E ele fala, eu costumo dizer que a submissão genuína é quando a gente não concorda. Quando concorda, qual a vantagem? De Lucas vem para louvar, Tarcísio vem para cá, tu vai cantar. Vamos fazer, inverteu, já para o berçário, tu vai para o carro. Disse, não, por quê? Estou precisando, vai lá. A gente tem irmão que a gente escala para ficar no templo. A Mato vai estar escalada amanhã. Aonde? Assistindo o culto. Porque o cara nunca ouviu a palavra. Ele quer servir à margem, se é que você me entende, mas não quer estar dentro. Pisar na água, mas não quer entrar, não fez nada. Se não tem a visão clara, siga de quem tem. O pastor apontou, carne está ali. É simples? É, mas é o poder da unidade. Se tem dúvida, pergunte. Perguntar não é sinal de fraqueza, e sim de humildade. E o bom é que aqui, ó, Mateus 11, 29, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí se a gente vai estudar a palavra manso e humilde, aí vem a aula agora. Mansidão, gênio brando, temperamento fácil. Desprovido de inquietação. Esse para mim é o melhor que tem. Tem gente que está inquieto na igreja, querendo fazer as coisas. Ei, te acalma, menino. Não, a gente tem que ir agora, pastor, tem que ir agora. Senta aí. 10 minutinhos, já a gente vai. Não, calma, meu filho, eu já fui assim. Aí você se associa com pessoas que são melhores que você, que vão lhe ensinar a dizer que o tempo é do Senhor, não é o nosso. Aí vai para a humildade, que para mim é melhor ainda. Qualidade de quem é? Humilde, submisso, que tem consciência, ou seja, que tem conhecimento de suas limitações. Se você for estudar a palavra limitação, ela limita a sua ação. Eu não sei louvar, eu não tenho uma voz apropriada para isso. Acho que só para ser backing vocal com o microfone desligado. Mas eu reconheço isso, então não vou me atrever a louvar com o microfone. O dicionário Strong, ele fala que humildade é submissão de mente. Eu acredito que a grande maioria aqui serve em algum departamento da igreja. Então o coração já é submisso. Amém. Mas e a mente? Às vezes ela não é não. Às vezes a gente discorda. Pastor, não concordo com isso não. Eu não perguntei. Ele não diz, né? Porque ele é manso, né? Mas assim, ele não perguntou, ele tem uma direção de apontar, faz. Então, submeter a nossa mente é o nosso exercício de fé. Eu comentei ao pastor, eu recebi a escala de administração, eu faço de tudo para não mudar a escala de administração. Eu mudo a minha agenda pessoal, se necessário for, mas eu não mudo a escala. Por quê? Eu estou me submetendo. Isso é um exercício de me colocar numa posição desconfortável. Guilherme Ardilles, não sei se vocês conhecem, ele é pastor do Uruguai, ele fala que as grandes coisas não são conquistadas através da vontade, e sim pela decisão em fazê-las. O pastor mandou fazer, vai lá e faz, cara. Vão para o acampamento, é importante. Vá para o acampamento, é importante. Aí quando voltar, eu dizer, eita, pastor, o senhor tinha razão. Cristo é o cabeça, eu falei, o pastor é o pescoço. Quer a chave para o crescimento? Eu vi lá que você estava com 13 anos, vamos para 14 agora, né, pastor? Chave para o crescimento. Isso foi dito na reunião do ministério. Um líder com a fé inabalável.
mas um grupo de pessoas unidas. Unidade. Quanto mais unidos, maiores serão nossos resultados. Eu ia fazer um exercíciozinho, mas eu tenho pouco tempo, eu não vou fazer. Quanto menor o barco, preste atenção comigo, quanto menor o barco, maior atenção tem que dar a quem está no caminho diferente do meu. Se no barco tem 4 pessoas e um está remando contra, a probabilidade de afundar é muito grande. Percentualmente, a gente está falando de 25%. Mas um barco com 50 pessoas, um remando contra, o impacto é bem menor. É quase que insignificante. A gente não vai desprezar, não. A gente vai tratar. A gente vai amar, vai cuidar. Mas a atenção é outra. Então, por isso que a grande unidade tem que estar focada para o mesmo alvo. 1 Coríntios 1, número 10, fala: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está rogando, está pedindo, implorando quase. Que faleis todo a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Lembra a disposição mental? Inteiramente unidos, unidade. Aí vem João 10:30, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Aí João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Ele e o Pai são um. O curioso, pastor, eu vou passar um pouquinho do tempo, mas é bem pouquinho, tá? Na oração sacerdotal, a gente está no período político, correto? Eu não sei se a prefeita daqui vai ser reeleita, se cabe reeleição para ela. Prefeito, cabe reeleição para ele? Pronto. Então, teoricamente, ele tem que sair para ser reeleito. Eu acredito que seja isso. Só que, antes de sair, ele faz tudo o que ele pode. Né? Seria o último ato de ofício que chama. Ele vai, teoricamente, fazer algo que venha beneficiar a possível recandidatura dele. Eu fico pensando, Jesus está subindo aos céus. Ele sabe, na oração 17 aqui, em João 17, a oração sacerdotal. Ele está fazendo o que ele sabe que está pertinho. Quais seriam as últimas instruções de Jesus? Quais seriam as nossas últimas instruções? Quando você está indo, vamos fazer uma viagem longa, passar um ano fora. Minha filha, faça assim, faça assado. Meu filho, faça assim, faça assado. Com Jesus não é diferente, não. Em João 17, no versículo 11, ele fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, como nós somos. Essa é a primeira coisa. Os que já estavam lá junto dele. No versículo 20, ele fala: não rogo somente por estes, mas por Vitória, que vai vir a crer em mim, a fim de que também sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Aí o versículo 22 ele fala: eu lhes tenho transmitido, revelado a glória que tem me dado, para que eles sejam um como nós somos. Na mensagem ele fala: a mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos. Aí o 23 ele fala: eu neles, tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade. Se você ler o João 17, tem 3 vezes: sejam um, sejam um, sejam um. E essa repetição na Bíblia existe um sentido. Se ele fala 3, o entendimento que se tem é que é ontem, hoje e sempre. Então é para ser um hoje, era para ser um ontem, mas é para ser um também amanhã. Então quem chegar é para esse também fazer parte do corpo. E aperfeiçoados aqui é teleio, tornar perfeito, acrescentar algo que ainda está faltando a fim de se tornar completo. Essa unidade, essa convivência. Cada um tem um jeito. E o curioso é que está aqui, ó, a Bíblia fala: um ferro afiando outro ferro. Eu até brinco. Não é uma pedra afiando uma faca? Não, né? O que está escrito é um ferro, né? Que afia outro ferro. Amados, ambos são da mesma natureza. Ferro com ferro. E esse afiando aqui, o objetivo não é desgastar o ferro, é dar sentido a outro ferro. Eu brinco que uma faca que não corta só passa manteiga. Então ela não é uma faca. Então ela perdeu o sentido dela. Então essa exposição, esse desgastar, essa convivência, sabe? Ela vai dando sentido a você para que você seja mais efetivo. E não tem lugar melhor no mundo do que ser tratado que na igreja. Tratado e forjado. E a forja é calor, pressão e pancada. Igreja é um hospital também. Tem tratamento, tem remédio aí que não são bons, não. Falam de um bezetacil, graças a Deus nunca tomei, mas dizem que não é de Deus, não. Mas se toma é porque precisa. Eu queria chamar o grupo de louvor para fingir que eu estou acabando, feito de lá na igreja. Romanos 12, 6, versículo 11 diz: portanto, usemos os diferentes dons, com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, faz de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir,
que então servimos. Se é de ensinar, que ensinemos. Se o dom é animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça com generosidade. Quem tem autoridade, que a use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de todos não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem de coração uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem por tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Amados, uma coisa é clara para mim, o culto não começa aqui no templo, não. O culto começa quando eu fui recebido, ou quando o pessoal da diaconia ou do segurança estava lá fora me recebendo. Irmã Ney também estava lá fora. O culto não começa quando a gente vai deixar o nosso filho no DI. Ele já vai continuando, na verdade. Quando todos estão postos no seu lugar, entendendo o papel que vai fazer, e o culto vai acontecendo. Quando a gente vem para o templo, o culto continua. E a ministração do louvor é para criar um ambiente de glória. E quando o ministro só para ministrar, ele só está apontando a direção do ministro, da ministração e do culto daquela noite. Então, o que cada um faz aqui é uma parcela de um todo que a gente está fazendo. Todo mundo aqui presta um culto ao Senhor. Pastor Edgley e Claudinha, vocês conhecem. É bem interessante isso. Esse exemplo eu sempre carrego. Eles passaram a fazer parte da nossa igreja por um abraço da diaconia. Não foi a pregação. Ele sempre diz isso. Eu nem lembro quem pregou e muito menos o que foi pregado. Mas o diácono, no papel de diácono, deu um abraço. E aquele abraço mudou a vida dele. Agora perceba, se esse diácono tivesse negligenciado esse abraço, será que a gente teria da vida dele hoje, da família dele? Então todo papel é importante. Claudinha diz que no dia que a gente achar que lugar é mais importante que pessoas, será um caminho, será um sinal que a gente se perdeu em algum lugar. Lugar não é, nem nunca será mais importante que as pessoas. Aonde você está na igreja não é mais importante que a vida do seu irmão que está do seu lado. Lembra? Propósito, proposta. Tem propostas que são lançadas para mudar o nosso propósito. O objetivo daqui são pelas vidas, pelas pessoas. Eu estou aqui por causa de cada um de vocês. Se submeta, acima de tudo, à liderança do Espírito Santo, mas também a seu pastor. Efésios 4, do 1 a 6 na mensagem, eu vou ler que não tem. Diante de tudo isso, eu direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor, eu quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram, pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina. Cuidem também, com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, que age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo o que vocês são, pensam e fazem é permeado por esta linda unidade. O próprio Guilherme Ardines, ele tem um livro que pergunta: e quando a motivação acabar? Motivação, o motivo para tomar ação. E quando a motivação acabar? Quando a empolgação acabar? Quando os elogios cessarem? E quando as críticas se levantarem? Nem elogio, nem crítica, somente a direção do Senhor. Ele mandou fazer, faça. Tem gente que parou porque cansou. Tem gente que parou para se comparar. O mal do brasileiro é o pescoço, que olha para o lado, eita, ela está louvando, eu queria louvar. Mas quem está louvando é ela. Não é tempo de distração, não. Quando eu venho, quando eu vou daqui, eu não olho para o poste, não, eu olho para a pista. Mas quem chama a atenção é o poste. Mas se eu olhar para o poste, eu vou bater no poste. Eu tenho que olhar para a pista. Distração. Processo de desviar a atenção da área desejada de foco. Resultado de desatenção. Quer parar? Pare. Sabe para quê? Para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Se você entende que se distraiu, que se perdeu em algum lugar, o momento é esse de refletir e de mudar.
pesos que foram colocados em vocês, pesos desnecessários. Isso é muito comum. Hoje foi dito, pastor, aconteceu isso, mas faz tempo, faz uns 2 anos. Você ainda está carregando isso, misericórdia. Recomeçar é um novo começo. Mas o bom é que não é com o mesmo entendimento. Muitas pessoas se queixam, eu fiz errado, hoje eu não faria. Não faria não, você é outra pessoa hoje. Maior maturidade, maior experiência. Você não é mais o mesmo. Queria pedir que vocês ficassem em pé. Eu queria que vocês refletissem esse momento. De verdade, assim, coisas que são colocadas na nossa vida, que são pesos, que nos afastam de louvar, entronizar e adorar o Senhor genuinamente. Cada um conhece o seu coração, aquilo que traz como amargura, como peso, como cansaço. Eu queria que você por dentro se rompesse, assim como uma semente. Precisa romper a caixa para poder nascer. Tem coisas que a gente tem que, por decisão, deixar para trás, para ir para o novo que o Senhor tem destinado para a nossa vida. Só quem pode sabotar nosso futuro somos nós. E minha oração, eu vim lá na Zona Norte para dizer isso. Não seja o sabotador do seu destino. Aproveita esse momento de louvor que vai ter. Ora, entrega ao Senhor. Faz uma oração de consagração. Consagra mais uma vez seus dons, seus talentos. Tudo que você tem. Existe a canção que fala, usa-me, Senhor. Se a gente está disposto a usar, da maneira que Deus quiser usar, a gente vai ser usado. Agora sim, não é usa-me do jeito que eu quero. É da maneira que Ele quer. Que essa palavra possa impactar o coração de cada um de vocês. Vocês possam aproveitar essa noite de hoje para refletir sobre isso. E se colocar mais uma vez diante do Senhor, consagrando seus dons, seus talentos, tudo que vocês têm, tudo que vocês são. E lembre que o que nos une, de fato, é a unidade em Cristo. Amo vocês.